No dia de hoje, na vertente tecnológica, recebo um convidado para debater a mobilidade elétrica versus veículos a combustão. Esta é a primeira parte da entrevista com André Marques. Esta é a vertente e esta entrevista vai começar agora. Olá, ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou o André Silva e esta é a minha, a sua, a vossa vertente tecnológica, onde aqui poderá ouvir notícias, entrevistas, coberturas de evento, opiniões e muito mais. Fica aí para ouvir esta vertente já a seguir. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito. Existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Olá, caros seguidores e ouvintes deste fantástico podcast. E hoje temos a segunda entrevista deste ano da Vertente Tecnológica. Tinha sido uma primeira entrevista com a minha esposa Fabrícia Botelho, logo no final de janeiro. E agora temos a tal segunda entrevista que eu tinha mencionado agora no episódio de sexta-feira. Iria trazer um convidado para lançar uma entrevista, uma conversa, um debate, como lhe queiram chamar, já nesta sexta-feira, sobre um tema pela qual é um tema que até tanto eu como o meu convidado temos bastante curiosidade. É um tema que, apesar de ter discussão já muito antiga, faz parte da atualidade e faz parte do nosso dia-a-dia. E achei interessante realmente trazer este tema, até para podermos contar aquilo que a gente pensamos sobre este assunto, quais as nossas experiências, o que é que a gente tem recolhido de informação ao longo destes anos, do que é que a gente sabe sobre o assunto, mas é bom frisar que nem eu, nem o meu convidado somos especialistas na matéria. O que nos traz aqui, e também acaba por ser um gosto à tecnologia, é justamente pela curiosidade e o facto de sermos curiosos permite-nos que a gente também busque diariamente sobre determinados temas e que queira às vezes falar sobre o assunto. E este tema em si é exatamente isso, que é a questão dos veículos ou dos carros a combustão versus elétricos. Quais as suas vantagens, quais as suas desvantagens, o que é que nos apaixona neste tema em específico, mas não pelo tema em si, nem pelos pontos, mas principalmente, porque tanto eu como o meu convidado, a gente gosta dos carros e, independentemente daquilo que eles possam entregar, as suas vantagens e desvantagens. Mas sem mais delongas, quero dar as boas-vindas ao meu convidado, um grande amigo de longa data, que estávamos a falar por estes dias, que já vão quase 25 anos de amizade, que é o André Marques, alguém que já veio aqui como convidado numa entrevista. Eu só tenho pena dessa entrevista não ter corrido melhor, mas foi da minha parte, que estava a testar uns fones que eu achava que a qualidade do microfone ia ser melhor e acabou por ser uma desgraça. Mas, no entanto, ele que estava a usar uns chamados earbuds, aqueles de se colocar nos ouvidos internos, por acaso o áudio do microfone desses fones, por acaso surpreendeu-me bastante. Como é que é, André? Está tudo bem contigo? Então, bom dia a todos. Sim, realmente essa entrevista, pronto, os meus fones, olha, correram melhor que os teus. Literalmente. Mas pronto, olha, foi o que se arranjou naquela altura, mas as coisas também evoluem e estamos cá para isso. Mas, independentemente disso, acho que até a entrevista até que eu fiz, deu para falar de muita coisa da nossa infância, Sim. daquilo que fez e que faz parte da nossa amizade ao longo destes anos. E tem sido interessante para ter vários assuntos contigo ao longo destes anos
porque é sempre bom, porque há muita coisa que a gente pensa diferente sobre determinados temas. Sim. E sempre foi muito bom debater as coisas contigo, justamente por pensarmos de formas diferentes e tentarmos sempre ali ver os pós e os contras. Complementar. Exatamente, complementar. as Pá, e eu acho que isso só beneficia nas discussões, nas conversas, porque isso depois ao mesmo tempo também acaba por trazer crescimento a ambas as partes, porque eu pensar assim, falaste nisso, eu agora não tinha pensado nisso, e acho que um gajo agora vê a coisa de outra forma. São pontos diferentes que vamos buscar para complementar a informação um ao outro e ver todos os contextos. Pode-se haver sobre os assuntos. E este tema, eu quando falei contigo para a gente trazer este tema, primeiro porque acho que tem tudo a ver com a nossa atualidade, e segundo, porque apesar de também como trabalhas na área, poderás dar uma perspectiva diferente, ou seja, poderás também dar uma perspectiva e uma opinião baseado naquilo que é a tua realidade no dia-a-dia. Ou seja, apesar da tua profissão não é ser andar com os carros em si, mas fazes parte do processo de fabricação, ou seja, da montagem, de como é que as coisas se montam, quais são os processos, quais são os mecanismos, que impactos é que isso tem a nível até ambiental. Sim. Se há coisas que são prejudiciais, se há coisas que não são. Ou seja, eu quis debater este tema justamente contigo, porque como trabalhas na área, na construção dos carros, nomeadamente a combustão, pelo menos que eu saiba, acho que ali não é só combustão ainda. É só mesmo a combustão, né? E assim poderemos debater baseado também na tua experiência e na forma como tu vês. A minha primeira pergunta é: o que é que te fascina, em primeiro lugar, nos carros? O que é que os carros a ti te dizem? Ou qual é o bichinho que mexe ali por dentro quando se fala em carros? Independentemente se são a combustão, se são elétricos, o que é que seja, o que é que a ti te motiva ou o que é que a ti te apaixona na cena dos carros? É a velocidade? É a capacidade dos carros face àquilo que eles fazem? O que é que te ali apaixona nos carros em si? É assim, para mim o mundo automóvel, no geral, sempre foi uma paixão que eu tenho. Uma delas, vá. Os carros, por exemplo, eu adoro conduzir. Adoro mesmo. Acho que é um... Nem toda a gente pode perceber isto, nem toda a gente tem os mesmos gostos, mas acho que conduzir dá-me prazer. E depois depende muito podes ter prazer a conduzir um carro banal, como um desportivo, seja o que for. Eu sempre tive uma paixão muito antiga por carros. E às vezes a mim é-me relaxante. Estás a ver? É relaxante e sempre gostei, e tu conheces-me há montes de anos, sabes que eu sempre fui fã de carros desportivos e clássicos. Principalmente os desportivos. sempre foi um ponto que gostei e continuo a gostar. Infelizmente não podemos comprar os carros que a gente quer, mas só se isso for milhões. Mas para mim é a questão do prazer da condução. Para mim é relaxante. Não estou a dizer ir conduzir para o meio da cidade, como é óbvio. Só passear numa serra é prazeroso, como é óbvio. E se aliares isso à paixão de um carro desportivo, é quase como se fosse uma terapia. Estás a ver? E quem gosta de automóveis, quer ao ponto de perceber aquilo que eu estou a dizer, concorda. Claro que há pessoas que não ligam, querem o carro só para ir do ponto A ao ponto B. Pronto, para elas o carro é um objeto que está ali, não deixa de ser um objeto. Mas para quem gosta, vê aquilo como um objeto e algo mais. Pois há aquilo, vai muito dos gostos das pessoas. Que há pessoas que olham para os carros, como eu disse, como objetos, e há outros que não, e estimam, e gostam de estar ali, limpam. Agora vou, todos os fins de semana vocês limpam o carrinho, têm montes de cuidados com o carro. Lá está, pois há pessoas para tudo, é como tudo. E verdade seja dita, já tivemos mais paciência para isso, para a parte da limpeza. Sim, mas isso agora hoje em dia com a idade, acho que... Isso sempre foi o ponto acho que é sempre o ponto fraco das pessoas. Podem gostar muito, mas quando toca a limpar por dentro, então esquece. Por fora ainda tem consciência que é mais prático. Agora por dentro, Olha, a nível de condução, tu gostas mais de conduzir em cidade ou fora da cidade? Fora, completamente fora. Para já a cidade é confusão. É logo sinónimo de confusão. Uma boa nacional, uma boa serra, porque tens o melhor de dois mundos. Tens a calmeza, né? Depende das nacionais, como é óbvio, mas se fores daqui, por exemplo, daqui ao Alentejo, vais pelas nacionais, tens muitas nacionais que são calmas. Um bom passeio por uma serra, isso para mim é relaxante. É o prazer. Não temos pisos
infelizmente, que condigam. Sim, já mesmo assim, já nas cidades é o quê? E está bem que percebe-se, pronto, também tem um movimento muito maior, mas também as nacionais têm um movimento menor, mas mesmo assim são estradas mais antigas, mas as nacionais que já foram renovadas. Muitas delas não são renovadas ou não são melhoradas, porque a gente bem sabemos que, por exemplo, para passar ou remodelar um tapete de alcatrão tem um alto custo, e há muitas freguesias que nem sequer, ou muitas câmaras que nem sequer têm capital para andar. Mal sobrevivem com as condições que elas têm, quanto mais andar. Cá em Portugal é aquilo que a gente sabe. Nomeadamente perto das eleições. Não, e não só. O Portugal é o país do remenda. A estrada está toda arruinada. A gente mete aqui, mandar aí vir 3 kg de alcatrão, entre aspas, né? Depois tapa-se aqui este buraco aqui, tapa-se lá ao fundo. E depois Portugal tem uma coisa que é engraçada: é que cada vez que há uma renovação de um tapete, né? Olha, vamos alcatrar esta estrada toda de novo, porque há 30 anos que isto não é arranjado. E depois quando fazem, não fazem em condição. Porque não há uma estrada que eu conheço que eles vão alcatrar aquilo e que fique direito. É ao final de pouco tempo. Eu tenho vários exemplos de estradas na zona onde moro que estão a alcatrar a estrada, ao final do mês lembram-se, têm que fazer um rasgo de uma ponta à outra para passar não sei o quê. As coisas nunca correm bem. É raro a estrada que fique em condições, porque também é um investimento diferente, porque há alcatrão e alcatrão. É verdade. Porque há alcatrão daquele relves, que é misturado quase com cascalho, ou que é aquilo que depois ao final, se calhar 2 anos... Diminuir o custo. Para diminuir o custo, mas ao final, se calhar 2 ou 3 anos, já está a estrada a se ter de todo lado. E depois é a maneira como a obra é feita. Porque eu acho que a maioria delas também não é propriamente... É assim, se for passar o tapete completo, novo, as coisas até ficam minimamente como deve ser. O problema é que são raras as situações em que é passado o tapete novo, ou seja, é só tapar minimamente os buracos. E já não é mau. Criar um desnível. E já não é mau. E mesmo assim, pois, quando é para tapar alguma coisa, das duas uma. Ou aquilo ao final de pouco tempo também abate, ou fica alto demais. Pois aquilo é do tipo, antes de teres lá o buraco tapado, está o buraco tapado, mas depois tens uma mini lomba. Ou abate outra vez, ou ficas com uma mini lomba. E eu não consigo perceber às vezes esse tipo de obras, não sei. Não consigo perceber porque é rara a estrada que fica em condições... Diga, olha, isto ficou aqui impecável, está aqui. A gente sabe que não há coisas perfeitas, atenção, mas ficar o máximo bem feito. Bem, não percebo bem a ordem ou como é que aquilo é feito, entre aspas, mas há sempre alguma coisa que não fica bem. Sempre. É sempre. E depois lá está, depois pensa assim, pronto, olha, a alcatroara não ficou bem, mas está melhor do que o que estava. Acabamos sempre por dizer isto. Olha. Se conformar com aquela realidade. Exatamente. Agora que a gente já percebeu qual é o teu fascínio pelos carros, e aqui é que também tem sido sempre um ponto de divergência entre nós dois, da forma como a gente olha para este tema, o que é que te cativa? E antes de avançar para essa pergunta, é bom frisar que o teu grande fascínio é pelos carros a combustão. Sempre toda a vida tiveste os carros a combustão, já tiveste os carros a gasolina, como carros a gasóleo. O que é que a ti te mexe como um carro a combustão? Qual é que a gente sabe que, apesar que não descartas os carros elétricos, mas sempre olhaste com um olhar um bocado desconfiado em relação aos carros elétricos, por causa de algumas limitações, que a gente já vai falar sobre isso, os carros elétricos têm. Mas o que é que sempre te fascinou mais, ou o que é que sempre pendeu mais para o lado dos carros a combustão do que propriamente olhares, por exemplo, para os elétricos como uma outra alternativa, ou olhares, realmente os elétricos são interessantes, deixa lá ver isto de outra maneira. O que é que sempre mais cativou-te para o lado dos carros a combustão? Tem a ver com a paixão do gosto de conduzir. Não quer dizer que um carro elétrico não dê prazer de conduzir, mas se fores a ver, eu vou falar na palavra purista para quem gosta de automóveis. Eu gosto de automóveis no geral, né? Não bato o pé, isto é que é bom, não, mas a nível de condução, a nível dos bons carros desportivos, os puristas, os carros de referência são todos a combustão por aquilo que entregam a nível de uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa que tem uma paixão pelo mundo automóvel e que gosta de conduzir. O que é que cativa no mundo automóvel? O que é que cativa o desporto motorizado? O barulho, sons, motores, tudo. A vibração... Barulho, tudo motiva, tudo é um conjunto de sensações de um carro, e isso sempre me cativou para quem gosta de automóveis. Eu acho que o carro elétrico, ao contrário, porque
rouba esse... Como é que eu vou explicar? Hoje em dia já tens carros elétricos muito bons e desportivos, atenção. Só que falta aquilo que acho que é aquilo que desperta as sensações, a essência, o som do motor, o puxar, tudo, estás a perceber? Porque como é que eu estava a dizer? A emoção de conduzir como eu gosto, é um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas, pronto. E o elétrico não te consegue oferecer isso. Consegue-te oferecer a força. Consegue oferecer outras coisas. Outras coisas noutro aspecto, mas estou a dizer no prazer e na paixão de conduzir. Há quem goste, há quem tenha prazer de conduzir sempre relaxado, num modo de condução relaxado. Há quem goste, por exemplo, como eu, também gosto de conduzir relaxado, mas ao mesmo tempo também gosto de fazer estar numa serra, acelerar mais um bocadito e não sei o quê, sempre dentro das normas, das legalidades, mas ajuda às vezes a aliviar o stress, qualquer coisa. Mas há sempre essa situação que o elétrico não consegue cumprir, porque hoje em dia, por exemplo, os elétricos, eles agora já começam, algumas marcas, se não me engano, acho que foi a Audi, o e-tron, acho que já consegue, por exemplo, quando tu aceleras, já emite um som tipo motor lá para dentro, pronto, baixinho, mas a gente sabe que aquilo é tudo a fingir. Mas pronto, eles já começam tipo, a tentar implementar algo que puxa um bocadinho mais os sentidos à pessoa. Nunca vai ser igual como é óbvio, sabe? Só o facto de saberes que tens um carro elétrico com um barulho que está a vir pelas colunas não é muito agradável. Agradável não gosto. Há pessoas que não ligam, há pessoas que ligam. Mas basicamente é isto. É um conjunto de emoções que o carro a combustão dá. Por exemplo, eu falo sempre dos esportivos, que é aquilo que eu mais gosto. Mas é aquilo que eles oferecem num conjunto total. Percebes? Há um conjunto de... Mas pegando, por exemplo, nesse gancho, tu achas que isso tem... E aqui é que eu quero saber a tua opinião e também poderei dar a mim. Tu achas que isso tem a ver com questões geracionais? Ou seja, será que foi por a gente ter vivido na década de 80, na década de 90, em que falar em carros elétricos era impensável, quer dizer, nem sequer era um assunto, era um não assunto, nem sequer existia a possibilidade. Não digo com isto que não houvesse por parte de algumas ideias brilhantes que já tivessem a pensar a longo prazo nesta solução, mas tu achas que tem a ver com o facto das gerações ou da altura em que a gente nasceu e viveu pensar assim? Será que, por exemplo, daqui a 20, 30 anos, será que, por exemplo, os nossos filhos, os nossos netos, em que o mundo deles já vai ser totalmente diferente do que era o nosso, será que vai-se perder essa essência? Será que é mesmo por uma questão de geração, de épocas? Será que tem a ver com isso? Eu penso bem assim, nós na nossa geração, não havia carros elétricos, podiam-se pensar, ou podia haver algum projeto, isto é a mesma coisa que os carros telecomandados de brincar, tive uma bateria. Exato. E era miúdo, aquilo é só agarrar naquele projeto e passar para o maior. Por isso por isso quem teve um carro telecomandado, quem desenvolveu aquilo na altura, quem teve as patentes, já deve estar ali um projeto que é só por ir ponto grande, entre aspas. Só que na altura podia não haver essa necessidade de investimento nesse ponto, ou então ainda não haver alguma coisa tecnológica que permitisse essa construção em ponto grande, entre aspas. De resto, eu acho que... Mas vai ser muito difícil, por exemplo, as próximas gerações conseguirem olhar com outros olhos, como a gente olhava e como olha, né? Justamente porque a gente vive nessa época, ou seja, daqui a 20 ou 30 anos, as próximas gerações... Quando a gente falar carros a combustão, eu vou dizer o quê? O que é isso? Não, eu acho que hoje carros a combustão, o que eles podem não saber é o que é que isso quer dizer. Mas se falares num carro a gasolina e gasóleo, já tínhamos falado nisso algumas vezes, eu duvido que alguma vez eles acabem. Porque acho que, como eu te já mais comido, acho que o futuro vai ser um misto de tudo, vai haver opções para tudo. E depois, consoante a necessidade da pessoa, a pessoa compra aquilo que pretende. Achas que as soluções vão ser cada vez mais as questões, por exemplo, dos híbridos? Em que tem o melhor, entre aspas, dos dois mundos? Sim, o híbrido é um ponto, por exemplo, quem não queira comprar um carro 100% elétrico, por exemplo. Os híbridos também, ao início, quando eles apareceram, tinham um motor a combustão com uma bateria. O que é que acontece? A questão é que o híbrido, quando apareceu, oferecia-te uma autonomia muito pouca. 50 km. Não, muitos ao início nem muito neles, chegavam ali aos 20, 25. Era só praticamente para o arranque. Não, era só
Exato, não era um arranque, mas imagina uma pessoa que olha, eu iria vir para o trabalho e faço 30 km ou 50 km. Pá, se comprares um carro em que tivesse os primeiros híbridos com autonomias de 25 km, os 25 km, se fosse a cumprir aquilo que eles dizem, e sempre ligado com motor elétrico, neste caso, poupavas aquilo. Poupavas, apesar de teres que o carregar, mas poupavas. Sim. Hoje em dia os híbridos cada vez estão mais evoluídos, as baterias, agora já há carros com autonomias, se calhar até 100 km, já é algo, já é diferente, apesar de é como tu dizes, é um bocado o melhor de dois mundos, apesar da gente saber que também acrescenta peso aos carros, porque é as baterias, é tudo e mais alguma coisa, mas pronto. Isso por acaso é uma realidade, as baterias por acaso ainda nos dias de hoje ainda representam um alto peso, seja para os carros ou seja para os equipamentos. Muitos dos smartphones que a gente, por exemplo, ou dos iPads, ou seja tudo que for dos tablets, que tenham uma bateria, a maior percentagem de peso é justamente por causa das baterias. Não se conseguiu arranjar uma maneira das baterias serem leves. Isso é o que eu estava a dizer. Eu acho que depois no futuro vai haver, consoante a necessidade de cada pessoa, é aquilo que a pessoa compra. Só que é capital. O capital também compra. Por isso é que eu estava a dizer, pá, se calhar quem anda mesmo muito, muito pouco vai a comprar um carro a combustão, ou então não, até pode andar pouco e comprar um carro elétrico. Isso depois vai ser, é o que eu estou a dizer, depois é consoante o gosto das pessoas, é aquilo que as pessoas olham e pretendem, olha, quer comprar isto porque sim, ou porque ando pouco e quer comprar e prefiro um carro híbrido com motor a combustão, olha, ando pouco e prefiro comprar um elétrico, um Citadino elétrico, por exemplo. Depois já está, vai muito de gosto para gosto das pessoas, aquilo que pretendem. Por exemplo, tu estavas aqui a falar do peso, eu agora estava aqui a ver nas notas as desvantagens dos elétricos, baterias, exatamente isso. Uma das desvantagens das baterias é o seu peso, estamos ainda agora a falar nisso. Não, exato. Embora tenha havido avanços tecnológicos para que as baterias proporcionem uma autonomia interessante, ainda pesam bastante. Exato. Por exemplo, as baterias do Tesla Roadster, os íons de lítio pesam 450 kg, ou seja, estamos a falar de uma coisa bastante considerável. Daí está. E o tempo de vida útil do conjunto das baterias poderá rondar entre os 160 mil e os 200 mil km, aliado ao seu custo, pode ser uma das grandes desvantagens ter que incorrer a um custo de um conjunto novo ao fim destes quilómetros. Exato, pois é o que estás a dizer, pois acrescentam pesos para eles e digo já, e para combater isso vai durar muitos anos, porque não estou a ver tão breve, só se fizerem um carro todo em carbono e fibra de carbono para compensar o peso das baterias. Isso também sai com custos altíssimos, mas de qualquer das formas não estou a ver agora assim brevemente eles a inventarem algo, tirarem peso às baterias, porque o próprio lítio é um peso. Eu vou dizer-te a minha opinião. Eu acho que enquanto estivermos amarrados, entre aspas, ao lítio, que o lítio oferece aquilo que oferece, não passa para além daquilo, ou seja, tem as suas limitações. Enquanto estivermos amarrados ao lítio, acho que dificilmente poderemos tirar mais rendimento daquilo que o lítio oferece. E quando digo rendimento, falo na questão da autonomia, como dificilmente poderemos reduzir o seu peso. Porque lá está, o lítio é aquele composto, tem as suas capacidades, tem as suas limitações e não passa daquilo. Não é uma coisa que possa ser explorada. Sim, não para dizer assim, eu consigo ainda tirar mais partido. Exatamente. Se eu conseguir explorar isto aqui. Pois, não, de momento está estagnado ainda. Está estagnado, ou seja, tudo o que havia para descobrir do lítio, pelo menos que eu tenha conhecimento, exato. Já está descoberto. Não há mais. Agora, e aqui se calhar é uma boa bola que a gente pode levantar, será que existe atualmente alternativas? Será que não existe? Será que existindo ainda são tecnologias ainda muito caras e que os fabricantes estão a tentar ver qual é a melhor forma de tentar explorar aquilo, porque ainda representa um alto custo para explorar aquela questão, para se tentar encontrar uma alternativa que, por exemplo, não polua bastante na sua fabricação, que tire maior partido da autonomia e que seja reduzida consideravelmente o seu peso e até mesmo depois a nível de reciclagem não represente os problemas que a gente sabe que as baterias de íons de lítio têm. Sim, eu penso que as grandes marcas devem estar a tentar descobrir uma alternativa ao lítio, agora fora saber o quê.
Isso é uma coisa que está completamente estagnada há montes de anos. Acho que já o lítio já foi explorado ao máximo, acho que já não conseguem inventar mais nada, acho eu. Agora uma alternativa, também não te sei dizer. Falava-se na altura na questão do grafeno, mas a gente sabe que o grafeno... Se ias falar do grafeno, mas não sei. Ou seja, para construir aquilo, ou para explorar aquilo, ou para fazer o processo de fabricação, pelo menos daquilo que eu tenho sempre ouvido falar nos especialistas da área, e um que eu tenho ouvido até bastante, tem sido o diretor de marketing global da ASUS, o Marcelo Campos. Ele muitas vezes, mesmo nas suas lives, nos seus vídeos, quando a comunidade dele questiona sobre isso, ele já tem falado imenso sobre a cena do grafeno. E o grafeno poderá sim ser uma realidade. O problema é que para extrair o grafeno e ser usável para os propósitos que a gente precisa, tem um custo enormíssimo. E eu acho que as empresas sabem disso e nunca quiseram ainda, ou não quiseram, ou não tiveram a oportunidade de ir por aí, justamente porque para conseguir pôr aquilo a funcionar a 100% ainda tem um alto custo que elas não estão dispostas a querer pagar. Vão-se encostando, empurrando o problema para a frente. Não, o lítio serve. Depois lá está, também o descobrir novas tecnologias e novas formas de substituir o lítio não é assim tão fácil. Pelo conhecimento que eu tenho, não é muito sobre esse ponto, mas não está a ser coisa fácil, porque se fosse já só ouvia falar muito mais coisas. Olha, esperar para ver, como costuma dizer, porque isso é um ponto que eu pelo menos não tenho assim muito conhecimento, mas de qualquer das formas não se vê para já nada que venha a substituir. Não há nada, nem se fala quase em nada, não há assuntos sobre isso. É assim, eu volta e meia acompanho alguns sites de tecnologia e volta e meia saem matérias, e mesmo até matérias a nível internacional, que muitas vezes falam nessas questões de que, por exemplo, Samsungs e por aí fora estão a tentar explorar essa questão. Também já tinha-se falado na altura da Xiaomi, que também estava a tentar explorar essa questão do grafeno, etc, etc. Exato. E sempre aquilo que eu tenho visto nas matérias, o ponto em comum é sempre o mesmo. Para conseguir pôr aquilo usável, atualmente, em 2020, 2021, 2022, o custo ainda é muito elevado. Exato. E que as empresas ainda não, para já, até que haja avanços nesse sentido, está muito complicado das empresas apostarem tanto dinheiro para já numa coisa que ainda é tão fase alfa, se assim se pode dizer. Sim, não só, também o que interessa também às empresas é terem... não ficarem com prejuízos. Vais investir milhões numa coisa que pode ser o futuro e depois também, se fores a vender aquilo caríssimo, tens que vender mesmo caro para compensar o investimento que tu tens. Normalmente é ao contrário, é comprares barato para venderes mais caro para teres os teus lucros. Não sei, nesse aspecto, não sei como é que isso se vai processar, mas que é um assunto um bocado, para já, muito escasso. Não, muito escasso, e nem sequer estou a ver alternativas para já. Então, olha, eu estava aqui a olhar as notas e tirei notas de um blog que fez uma matéria sobre as vantagens e as desvantagens dos elétricos. E eu tirei justamente estes pontos porque achei bastante interessante. Dá para levantar várias bolas aqui em relação a este debate. Por exemplo, pegando nas vantagens, temos a questão, por exemplo, maior eficiência do motor, neste caso dos elétricos. Os veículos elétricos utilizam tipicamente entre 0,1 a 0,23 kWh por quilómetro. Em caso a média do consumo equivalente com um carro a combustão, um carro a gasolina, em proporção, para andar exatamente a mesma distância, é de 0,98 kWh, que ainda é uma diferença bastante considerável. Agora, assim sendo, as baterias são bastante menos eficientes que um veículo elétrico, ou seja, neste caso a proporção ou a diferença para percorrer a mesma distância, um carro a gasolina, um carro a combustão, acaba por ter um consumo maior. Tu que trabalhas na área, ou pelo menos do conhecimento que tu tens, há formas de tentar retirar mais partido dos carros a combustão para que eles
possam conseguir baixar, por exemplo, estes valores de forma a ter uma maior eficiência nas suas motorizações para tentar equipararem-se, ou pelo menos andar lá perto daquilo que os carros elétricos conseguem ter como eficiência? Eu acho difícil porque o carro elétrico, enquanto a eletricidade, por exemplo, continuar a ser mais barata, o combustível, que a gente sabe os preços que estão agora, mas apesar da fatura de eletricidade ir subir, isto pela Europa toda, e já não está tão barato como era antigamente. Exatamente. Também depois é um bocado difícil bater o carro elétrico nesse aspecto. Se me disseres assim, olha, o preço da eletricidade, ou imagina, para percorrer 300 km, por cada kWh está ao preço da gasolina, imagina, a 2 euros ou a 5 euros, ou seja o que for. Só se o preço da eletricidade aumentar de tal forma, quase que se equipar a teres um preço aproximado do carro a combustão. Eu acho que aí nunca vais chegar nem de longe nem de perto nesse aspecto. Nem mesmo tentar melhorar as motorizações ou os próprios motores dos carros a combustão de forma a tentar tirar maior eficiência, entregando melhor resultado por uma eficiência melhor. Já nos últimos, ao longo da construção dos motores, eles têm vindo sempre a melhorar, porque antigamente havia os carros a carburador, aquilo bebia gasolina, bastava o carburador desafinar ali um bocadinho e aquilo bebia logo 3 litros só quando davas a ignição. Isto a brincar, mas só para ter uma gasada. Pronto. Depois apareceu a injeção direta, por aí fora. Tudo isso foram eficiências de consumo, por exemplo. Né? E já chegámos a um ponto em que hoje em dia os carros a gasolina não têm nada a ver. Já desligam cilindros para os consumos, já desligam. As coisas têm aqui uma situação a nível de emissões e consumo como o start-and-stop, pois também é um assunto um bocado... Olha, o que é que tu pensas em relação a isso, do start-stop? São benéficos, não são benéficos? Estragam os carros, não estragam? A minha opinião pessoal, são benéficos para a marca, porque o meu carro tem start-and-stop, como hoje em dia todos têm. Primeiro, eu já tenho o vício de, quando entro no carro, dou à chave e desligo aquilo. Tu tens essa cena? Desligo sempre. Mas é assim, é uma opinião pessoal. Não estou a dizer que assim o seja, mas tenho um pensamento sobre isso. Porque, imagina, estás numa cidade, ou vives numa cidade, ou não sei o quê, apanhas trânsito, quantas vezes o carro se desliga? Por exemplo, olha, apanhas uma fila na ponte 25 de Abril em hora de ponte. Estás lá 1 hora ou 2. Quantas vezes o carro liga e desliga? Liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga. Sempre assim. Só que sabes que isso também... depende um bocado, porque, por exemplo, eu lembro-me que quando o start-and-stop surgiu no início, ela não estava para mim tão bem trabalhada, ou seja, não fazia de forma inteligente essa leitura. Hoje em dia, mesmo daquilo que eu já tenho conduzido carros que têm essa tecnologia, eu vejo que há uma inteligência na parte da leitura de quando é que aquilo deve ser ativado ou não, e já aconteceu. Por exemplo, o carro da minha mãe, que é o Nissan Qashqai, que tem essa tecnologia, já aconteceu eu, por exemplo, estar a conduzir o carro e quando começa a entrar num ritmo de tentar desligar e ligar, aparece mesmo um aviso no painel em que o sistema start-and-stop desativou-se e mesmo que tu pares num semáforo ou numa rotunda, ou seja o que for, o carro já não se desliga. Fica a trabalhar continuamente porque ele já detectou que, entre aspas, esgotou até que andes mais quilómetros para que ele possa analisar que afinal deve voltar a ligar aquilo. Sim. Mas ele próprio já faz essa gestão, essa gerência de forma a salvaguardar os interesses do motor. Sim, porque convém, mas por exemplo, eu tenho aquela isto é uma opinião pessoal, mas cada um pensa como quer. O start-and-stop é uma tecnologia que também evoluiu um bocado, faz uma gerência um bocadinho diferente. Mas quando essa tecnologia apareceu, era um bocado controverso porque era, por exemplo, os motores têm o motor de arranque. A quantidade de vezes que o motor de arranque é acionado, a quantidade de vezes que o carro desliga e liga, o injetor tem que injetar sempre gasolina lá para dentro, porque isto depois é assim, eles falam muito, o start-and-stop acho que é mais na vertente de quando o carro numa fila ou em trânsito desliga-se para as emissões, não estar a poluir, entre aspas. Não é tanto pelo consumo, percebes? Não acho que não entro mais pela situação das emissões, mas também tu depois tem um desgaste
acrescido por trás do desliga, liga, desliga, liga. Parece que o motor de arranque está sempre em esforço, sempre, constantemente, e a bateria está sempre a levar, tem que mandar sempre descargas e descargas, tanto é que as baterias antigas dos carros que não têm starting stop são mais baratas. Porque isso na altura encareceu muito o jogo. Eu posso dizer que uma bateria hoje em dia se custa em média de 100 a 150 euros. E há baterias... Tem essa tecnologia. Se faço uma bateria normal custa para aí, se calhar 60 ou 70 euros. É um valor quase 3 vezes mais. E quem é que está a pagar sempre isto? O utilizador. Isto é tudo muito bonito, mas sei que vou precisar de uma bateria, pumba. O motor de arranque tem um desgaste de katana. Olha, como dizem, como sempre se falou, quando uma pessoa puxa mais com o carro, ou vens em viagem, mais rápido, não sei o quê, não deves desligar logo o carro mal chegas. Ou quando puxa, arrefecer, ou baixar os níveis de óleos, por aí fora, etc. Tu tens esse sistema, tu vês uma viagem, imagina, tens uma condição mais esportiva, ou vês uma viagem sempre a abrir-te, um atraso, uma coisa qualquer. Imagina, chegas aqui e tens essa preocupação, quando chegar não posso desligar já o carro, deixa-me só esperar aqui 40 ou 50 segundos e depois já o desligo enquanto tira as malas do carro, qualquer coisa. Se tiveres esse sistema ligado, mal distancianas e aquilo vai abaixo. O que é que acontece? No meu ver, acho que nesse aspecto é uma desvantagem. Porque o motor, quer dizer, o motor vem quente, vieste a puxar pelo carro, está ali tudo ainda em alta, pumba, desligas o carro. Da pele. Desligas o carro. É um bocado de contrassenso nessas coisas. E, mais uma vez, o que é que depois vem pagar isto a médio e longo prazo? O utilizador. Pronto, isto também isto pode ser picuinhas, aquilo que eu estou a dizer, mas é uma questão que não deixa de estar lá. O problema e o desgaste deixa de estar lá, por isso é que eu digo, as vantagens é mais para a marca em si, porque há um desgaste. Seja dita, esta tecnologia não foram os fabricantes que um dia acordaram e decidiram pôr isto porque acharam que isto era bem interessante. Elas acabaram para cumprir normas. Para cumprir normas, ou seja, elas para todos os factos, elas foram obrigadas a isso. E no motor a combustão era mais um ponto, por isso é que eu acho que isto foi mais a nível de emissões e não é tanto de consumos, porque para arranca, liga e desliga, acabas sempre a andar ali a gastar. A questão aqui é que foi mais pelas emissões, o tempo que ele está desligado não está a poluir. E foi mais uma forma de que eles arranjaram para cumprir a norma, para demonstrar às normas europeias essa vantagem e aquele sistema. E agora, pronto, já esgotaram essa tecnologia, agora tem que partir para outras. Neste caso aqui, então, achamos mesmo, pelo menos aquilo que eu percebi, realmente aí os carros elétricos, como não têm que sofrer desse mal, não têm que baixar níveis de óleos, não têm que arrefecer. Apesar que as baterias em si têm que arrefecer, não é? Elas mesmo que já têm ventoinhas porque as baterias aquecem e têm coisa, mas é o único ponto do aquecimento, ou seja, não tem ali mais nada que precise. Não, sim, mas só o carro pode parar e pode ser desligado. Sim, também, pronto, lá está, são tecnologias, porque não tem fluidos lá dentro, não tem turbos, não tem nada. São coisas completamente opostas, percebes? Não digo que isso seja uma vantagem ou desvantagem, acho que aí não vale a pena pegar aí, mas como são tecnologias completamente diferentes. Agora aqui outro ponto, e este aqui é que é bastante polémico, que era aquilo que estávamos a falar em off, depende sempre de como se vê o copo meio cheio ou meio vazio, que é a questão das zero emissões. A matéria fala que o veículo elétrico é a única solução a 100% de zero emissões em utilização, ou seja, zero emissões incluindo zero ruídos, e aqui poderemos concordar que realmente ruídos não tem, mas depois pode ser visto de outra forma. Se uma pessoa que tenha a paixão dos barulhos da motor, isto acaba por não haver uma vantagem, mas sim uma desvantagem. Depois diz que é zero emissões de gases e efeitos de estufa, e aí é que a gente pode bater muita tecla por causa daquilo que vamos dizer a seguir, e zero emissões poluentes. Até aqui, o carro em utilização, conforme fala a matéria, de facto é um facto, é zero emissões. O problema é o que está por trás. É o que está por trás, ou seja, as fábricas que constroem as baterias que equipam os carros, que acabam por ser o motor principal ou a fonte de alimentação do carro elétrico, segundo a matéria que tu também tinhas tirado aí, para uma fábrica, o impacto que tem na atmosfera a construir as baterias representa, em comparação à construção de não sei quantos carros elétricos, para conseguir ter o mesmo efeito de poluição, ou seja... Exato. Por exemplo, nas notas que eu tenho aqui,
um exemplo muito simples, que é a produção das baterias liberta tanto CO2 como um carro a gasolina durante 8 anos de utilização. O que acaba por ser assustador. O que acaba por ser, porque imagina, para compensar as poluições eu tenho que ter aquele carro no mínimo 8 anos. Exatamente. Enquanto eles dão, por exemplo, as garantias das baterias 7 anos. Depende da marca, 6, 7 anos. Então quer dizer, quando se começa a compensar a poluição, a garantia da bateria acaba. Não quer dizer que a bateria vá à vida, atenção. Sim, a garantia acaba. Até imagina, eu compro um carro elétrico, pensar no ambiente, pronto, e sei que por trás a construção do meu carro a nível da bateria só vai compensar a nível de emissões daqui a 8 anos. Caro ouvinte, chegamos ao fim de mais um episódio. Grato pelo tempo disponibilizado. Se gostou deste episódio, peço por favor que passe no Apple Podcast e avalie e comente este projeto, ou se a sua plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, ficarei eternamente grato se o fizer, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas como eu e você. Caso você tenha interesse em apoiar este projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Se tiver alguma questão, se fizer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queira sugerir algum tema para ser debatido no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Obrigado pelo seu tempo e até ao próximo episódio.